Quando ele faleceu, eu tinha 18 anos. Nossa. Né? Eu estava no primeiro ano da faculdade. E você estava se formando em? Não, eu estava começando engenharia elétrica. Engenharia eletrônica. E a gente nem sabia direito o que estava fazendo, porque 18 anos você está na fase máxima da adolescência. Claro, né? assim. A minha filha hoje tem 19 anos e eu vejo que ela tá assim... Tá considerando o que ela quer, né? Tá considerando tá começando ainda, né? Ela quer fazer medicina. Que legal. Né? Eu achei ótimo, porque assim sai um pouco desse ramo desgraçado. Não, tô brincando. Ramo difícil. E compilatório. Mas enfim, por que eu tô contando isso? Porque nessa fase que ele faleceu, foi muito difícil pra gente por vários motivos. A história toda é inacreditável. Eu até queria escrever um livro. Falei pra minha mãe, né, que ela que foi a primeira que assumiu, que falou, vamos começar a fazer isso. Ela era professora de biologia e teve que encarar o falecimento de uma pessoa que era inacreditável. Era o ponto fora da curva. Meu pai realmente ele é um gênio e era fora da curva. Ou seja, ele era uma personalidade em si, né? Ele tinha uma presença impactante por tudo que você falou. Isso. E de repente, né, estava no meio da construção desse negócio. Eu imagino que a empresa já tivesse alguns anos. Alguns anos, exatamente. A empresa começou em 88, né? 88. Bem pequenininha. E a tua mãe, professora de biologia, assumiu a empresa. Assumiu. Ela arregaçou as mangas e foi para a luta. Já temos uma mulher incrível aqui. Ela é absolutamente incrível. Meu Deus. Tomara que ela me escute e fale, Dona Sara, a senhora é incrível. A senhora é incrível. Então, até agora eu entendi que você é privilegiado, né? Você vem aí de uma... Eu acho que sim. Deus me escolheu, falou, vou pegar o melhor para colocar nesse casal que é maravilhoso. Que demais. E aí a história começa, então, você com 18 anos, começando uma formação. Isso. Meio tentando entender quem sou eu na vida, né? Que é a fase que a gente está aí tateando. Pergunta boa essa. Pois é. Ainda não entendi. A sua mãe tendo que deixar a carreira dela e assumindo o legado deixado pelo seu pai. Isso. E aí eu tô acreditando que essa transição foi super tranquila, é isso? Quase. Como quem é brasileiro, normalmente na vida a gente tem momentos muito tranquilos aqui no Brasil. Não tem desafios, nada. No Brasil tudo funciona muito claro e os concorrentes deixaram permitiram. Todos nos abraçaram. Esperaram vocês a curva de aprendizado. Isso. Tudo que os empresários todos vivem durante 40 anos para poder virar presidente ou um diretor, a gente foi na marra. Vocês tinham sócios na época? Não. Não. Graças a Deus. A empresa era só do seu pai, então tua mãe conseguiu. Senão seria mais difícil essa entrada. Claro. E por outro lado, o sócio também já teria o conhecimento para poder ajudar. Então, foi o que teve. É o que segue porque é o que temos. Né? É o que tinha para ontem. É o que temos para o momento, exatamente. Né? Então, eu acho que ela deveria falar mais do que eu. Essa transição dela foi muito difícil também. Ela saiu do conforto, né, de um professor, para virar empresária. E empresarial no Brasil, para mim, todos são heróis. Todos os empresários são realmente heróis. Agora embora algumas pessoas metam, né, ficam batendo neles, mas são heróis. Isso é verdade. O fato desse ponto dela se transformar foi muito difícil. Ela sofreu muito. A falta do marido, a falta da carreira, uma nova carreira que ela não conhecia nada, e os desafios monstruosos. Vamos chamar de desafios monstruosos, que tá bom para falar aqui. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Mais novos? 2 mais novos. Então, isso. ainda o papel de mãe nessa história toda, né? Era de não uma mãe deixar vocês. Solteira com 3 filhos, 18, 17, 14. Isso. E aí, faz o quê? Né? Os filhos olhando para ela falando assim, e agora? O que eu vou fazer? Foi muito complicado, essa que foi a verdade. Né? Mas enfim, eu acho que as pessoas passam por desafios, parece que Deus dá os desafios pra gente se desafiar e crescer. Isso. E quando você se supera, fala, obrigado Deus, né? Cada um tem o seu Deus, lógico, mas eu tenho um que falo para ele, muito obrigado. Obrigada. Né? Por mais esse aprendizado. Esse momento dinâmico de aprender como é a vida. Exatamente. Isso. Né? Desde aquele momento eu nunca parei. Eu nunca parei de aprender, de fazer coisas novas. Mas nisso você entrou na empresa também. Entrei, mas como estagiário, porque eu tinha que passar na faculdade primeiro, claro. Né? No primeiro ano. E levar as duas coisas juntas eu vou falar a verdade, foi impossível. Por mais difícil que seja, pessoas lá da empresa me pegaram na mão, falaram, vem comigo ver como funciona. Vamos fazer isso junto. Mas aquilo é um momento de você aprender com muita calma. Né? Tudo que acontece
na vida, na empresa. Tem a parte técnica, tem a parte comercial, tem a parte negocial, tem um monte de partes, né? Porque nesse momento você está aprendendo a ser um jovem adulto, Isso. você está aprendendo a questão profissional, né? A sua profissionalização em Trabalho, si, e você está aprendendo o seu lado profissionalizante, ou seja, uma determinada carreira empreendedora que você teria que assumir. Então, tudo isso aos 18 anos não é fácil. E vou dizer, perdendo, né? Porque assim, isso é uma coisa que a gente discute agora, que já passou quase 30 anos de estudo. Mas assim, e a sua juventude? Claro. E sair com os amigos que você não saía? Né? E tudo que eu tinha que fazer e não fiz. E, enfim, eu posso fazer uma lista aqui daquilo que eu falei, eu vou fazer uma escolha. Isso é uma das partes principais que eu faço em palestra, né? São 3 pilares. A escolha é uma questão importantíssima, porque cada escolha é uma decisão sua, e cada decisão vem com ela a consequência. Às vezes eu vou fazer uma escolha e falo, não quero fazer nada, não vou me mexer. Ok, vai vir uma consequência. Ou não, vamos tomar esse assunto. Aí você toma essa decisão, faz assim e vem outra consequência. Isso que você está falando é literalmente a razão de existir desse podcast. Porque a nossa questão é, todo empreendedor, todo empresário, ele é um grande tomador de decisões. Né? E você faz isso 24 horas por dia. Isso. Eu falo que isso é a diferença entre alguém que trabalha numa empresa e alguém que administra, que gere, que é dono e responsável por uma empresa, porque não tem sono, não tem... literalmente 24 horas por dia. Você não pode bater o ponto e ir para casa. Né? Exatamente. Então, essa... É tudo uma coisa só, né? Faz parte da sua vida, da tua forma de existir. Isso. E você... De novo, né? Você tem que tomar decisões, essas decisões algumas vezes são solitárias, porque você não tem muito com quem dividir. Não né? Tá na sua, todo mundo olha para você como esse grande oráculo, aí, essa fonte de sabedoria infinita e que vai responder absolutamente tudo. Então, você imagina, de novo, né? Voltando à sua mãe como uma pessoa que não tinha os conhecimentos para dar essas respostas imediatas. Você, num papel ainda muito de começo,